Você tem feito escolhas e tomado decisões baseadas no seu próprio entendimento, naquilo que você acredita ser correto, ser o melhor? Ou você tem entregado aos pés do Senhor em oração e pedido direção a Ele? A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de iniciarmos o devocional de hoje, eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe com mais pessoas para que essa palavra alcance vidas a qual precisam ouvi-la. Amém? Irmãos, nós vamos estar lendo o livro de Esther, capítulo 4 e o versículo 13 em diante. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que se escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quando Esther foi escolhida como rainha, ela em momento nenhum ela revelou a sua identidade, a origem da sua família, a que povo ela pertencia. Mardoqueu deixou essa ordem para que ela não revelasse. E então, ao decorrer dos dias, Amã era muito revoltado com Mardoqueu, porque Mardoqueu, todas as vezes que passava por ele, não reverenciava. E então Amã planejou algo contra Mardoqueu. Só que para que ele pudesse matar Mardoqueu, ele teve que fazer um plano contra todos os judeus. Então Amã vai levar um decreto ao rei para que ele assinasse esse decreto para que em determinado dia todos os judeus fossem mortos. O rei assinou e então Mardoqueu chegou diante dos ouvidos de Mardoqueu este plano. Mardoqueu chorou, vestiu roupas de saco, se cobriu de cinzas e foi até a porta do palácio. Esther soube que Mardoqueu estava lá e mandou sua criada perguntar o que havia acontecido. Então Mardoqueu contou a Esther. E Esther disse que não poderia fazer nada porque ela não podia chegar diante da presença do rei sem ser chamada. E fazia tempo que o rei não a chamava para estar na presença dele. Então Mardoqueu enviou essa resposta que nós acabamos de ler. Colocou Esther à prova, que Esther, por mais que estava se escondendo a sua identidade, escondendo de onde ela vinha, do povo a qual ela pertencia, ainda assim cairia sobre ela se ela não tomasse alguma atitude, se ela não ajudasse o povo judeu. Então Esther vai diante dessa palavra. Aí Mardoqueu vai dizer assim: será que não foi para um momento como este que você se tornou rainha? Meus irmãos, muitas vezes Deus nos coloca em lugares, em posições a qual Ele tem propósito. E assim Ele fez na vida de Esther. Ele tinha um propósito com ela de ser rainha, para um momento como este, para um momento de livramento. Mas Esther, ela tinha a escolha de fazer algo pelo seu povo, ou então ignorar essa situação e ficar calada, se manter calada e fingir que ela não pertencia a este povo. Mas aí a rainha Esther, diante de tudo que Mardoqueu falou a ela refletiu e então ela disse para que Mardoqueu reunisse todos os judeus para jejuarem em seu favor, não comer e nem beber durante 3 dias e 3 noites. E ela e as suas criadas também fariam esse jejum. Então, naquele momento de ter que tomar uma posição difícil, uma decisão, um passo difícil que era de chegar diante do rei sem ser chamada,
colocar sua vida em risco, Esther colocou diante dos pés do Senhor. Esther entregou ao Senhor em jejum e oração essa situação, porque ela queria ser um instrumento de Deus. Ela queria que o Senhor fosse na frente dela, que o Senhor providenciasse tudo para que ela pudesse ir diante da presença do rei, fazer o pedido. Então, passados esses 3 dias, Esther ela vai diante do rei. E o que o rei faz é estender o cetro sobre ela. Estende o cetro sobre ela e pergunta o que ela deseja. Até mesmo metade do seu reino ele daria a ela. Olha, meus irmãos, a diferença de uma pessoa que colocou tudo diante do Senhor, que entregou ao Senhor, que consagrou aquela decisão, aquela posição, aquela atitude que ela teria ao Senhor, que o Senhor conduziria tudo para ela, que o Senhor iria na frente dela, que o Senhor é quem quebrantaria o coração do rei. Meus irmãos, ela ali colocou a vida dela em risco, ela poderia ser morta por chegar diante da presença do rei sem nem mesmo ser chamada, mas o Senhor tocou no coração do rei e então ele estendeu o cetro sobre ela, e ali ela teve a oportunidade de ter um banquete com o rei e com Amã, e depois um segundo banquete onde ela revelou tudo o que estava acontecendo, revelou e mostrou todos os planos de Amã. E então Amã foi morto, Amã e sua família foram mortos porque eles mexeram com o povo errado, mexeram com um povo que estava guardado pelo Senhor, mexeram com um povo que estava se consagrando ao Senhor e colocando aos pés do Senhor. O Senhor sabia que era injusto aquele decreto, que não era justo o povo morrer, eles não tinham, porque Mardoqueu só estava cumprindo os seus princípios, Mardoqueu não